Olá, pessoal, tudo bem? Num oferecimento da Escola Vânia Palomo Arte e Design, na Avenida Durval Nicolau, 1241, estamos iniciando o podcast Arte em Palavras, um podcast voltado para divulgar e incentivar todas as formas de arte e de cultura e para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do design, arquitetura, decoração. Eu sou o João e aqui comigo está a minha esposa e idealizadora, produtora do podcast, dona da escola, a Vânia Palomo. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, João, meu esposo, meu companheiro de podcast. É um prazer mais um podcast hoje e recebendo aqui uma querida convidada, que hoje vai ser um papo muitíssimo agradável. E agradecer a todos que têm curtido, compartilhado os nossos vídeos. E muito obrigado. Hoje nós vamos falar da importância da arte no ensino escolar. Viviane, a Vivi Valentoni, ela é geógrafa pela USP, coordenadora, orientadora educacional, tendo trabalhado aqui em São João em escolas particulares. Muito obrigado pela presença e pela sua disponibilidade, Vivi. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu estou um pouco enciumado, na verdade, porque eu sei que a relação da Vivi com a Vânia é uma relação que extrapola a amizade, tá certo? É uma relação de cumplicidade. Muito. Mas eu vou ficar aqui no meio de qualquer forma, tá certo? Como diz, para combinar com o tema, a arte nos uniu. Aí vem mais coisa aí, lógico. Vamos que vamos. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Ô, Vivi, como que foi formar em geologia? Em Geografia. Bem, eu acho que eu posso cantar um pedacinho de uma musiquinha para vocês. Pode. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, e eu fui sair aonde? Lá em Maceió, e começaram a entrar pessoas cariocas, gaúchos, e casando com minha família, e misturando. E misturando também, né? Aí já é um fato assim, as migrações no Brasil, né? Então morei em vários lugares do Brasil. E eu já me apaixonava desde criança pela geografia. Uma coisa assim pitoresca para contar para ex-alunos, para você, para quem não sabe, a gente viajava às vezes de São Paulo a Recife, para Maceió também, de carro, e cruzava o São Francisco e não tinha ponte, era de balsa. Eu pegava vidrinhos assim, enchia de água do São Francisco para mostrar para meus amigos na escola que não tinha piranha no São Francisco para te atacar ali naquele lugar, que era coisas assim. Isso já ia me despertando, né? Aí, mais tarde, né, mudando, como eu disse, de lugares, estudando e tudo mais, eu comecei. E o que mais me prendia na geografia, que às vezes muitas pessoas pensam na geografia física, pensam só assim, é isso, é aquilo. Não, era a cultura, as pessoas naquele lugar, não é? Era a arte, era isso, era um conjunto de coisas. E isso foi moldando a minha personalidade. E quando eu cheguei ao ensino médio, minha mãe falou: você vai parar de viajar agora, porque eu tinha família militares, então eu tinha base aérea em Recife, Rio, Fernando de Noronha, onde eu quisesse morar. E eu queria morar em lugares de praia, com toda essa vida, né? E aí minha mãe falou: para, agora é São Paulo. Aí, no cursinho, professores foram determinando para mim que a minha era esse o caminho, era a geografia. Aí fiz a USP, licenciatura, graduação, e foi mais ou menos assim. E, continuando a musiquinha, casei com um paulista, filhos de italiano, assim como era meu pai, daí o Valentoni no nome, porque senão o pessoal fala: de onde vem esse Valentoni? Pernambucana com Valentoni. Essa foi a geografia, de viajar. Acho que fui rápida, porque senão vai longe. E a arte? E a arte? Bem, graças a Deus, como eu participei muito, no Nordeste principalmente, de pastoris, danças, assim, coisas folclóricas, eu fui muito para esse lado, a literatura, né? E nas escolas. A arte era muito mais valorizada, né? E mesmo depois, já estou fazendo um apanhado já nas escolas, eu trabalhei em grandes escolas em São Paulo, que tinham departamentos, né, de arte, e eu convivi com pessoas, um grande artista, que hoje é internacional,
Luca Milani, meu melhor irmão, é meu irmão. E nós fazíamos projetos juntos, não só específico em geografia, era geografia com a arte. O professor de arte, ele teve na história aqui no Brasil muito mais participação na vida do aluno. Eu acho que era uma preocupação antes, as pessoas que vão me entender o que eu vou dizer, era com o aluno aprender aquele conhecimento, mas o aluno, existia uma preocupação com ele ser feliz. Sabe, eu participando, você falou da Vânia, eu tive a oportunidade aqui em São João também de ver o trabalho dela. Então, você despertar aquele aluno naquele espaço, tirar o conhecimento de todas as matérias, mas ter um espaço para ele despertar nesse aluno, era como era feito antes, nos planejamentos. Então, o professor de arte era muito mais valorizado, né? Eu me sinto feliz de ter sido assim comigo. Eu presenciei como coordenadora aqui em São João, eu trabalhei mais essa parte, nas escolas. O professor de arte, né, ele participava nos planejamentos, né? E hoje, eu não sei, claro que muda mercado, muda política, então, de repente, isso é uma coisa do Brasil. Está precisando de mais médico, está precisando de mais isso, né? Então, vamos incentivar isso daí. E foi ficando, a arte foi ficando mais no segundo plano. Essa é a minha visão, de ter passado por isso, de ver o tempo que... Eu acho impossível um aluno ter uma aula de arte a cada 15 dias, ou ele está dentro de um espaço. Ele teve 4 ou 5 aulas ali, aí vem um professor com uma apostila, e não estou criticando ninguém, porque eu acho que cada um sabe o que deve ser melhor para a sua escola, mas pensar o aluno com essa sensibilidade, com esse olhar, com pessoas que vão despertar. Eu tive isso em mim, eu fui despertada. Eu fui para a geografia, mas eu nunca fiz uma geografia que eu não tivesse o professor de arte, a cultura, mesclando em mim. Isso foi muito forte. E eu citei 2 pessoas aqui, como a Vânia, não é puxa-saquismo, porque eu cheguei em São João há 20 anos atrás e eu tive a oportunidade de ver o trabalho que ela fazia, né? Quantos alunos ela não despertou, que eu sei que estão na arte, como esse meu amigo hoje, né, que é ator também, que tem alunos que estão na carreira, que falam, você me despertou. Porque o conhecimento não é só, né, esse amontoado de coisas, você tem que dar uma paradinha e fazer esse aluno curtir aquilo. Hoje, com todo esse conhecimento, né, você filtrar essas coisas e despertar esse aluno. Então, de repente, já não é tão importante assim. Felizes os que têm condições de vir aqui, de ter esse espaço da Vânia, né? De ter outros espaços que possam estar sendo despertados. Porque, senão, nós aqui no Brasil vamos sempre assim, a gente, quando está num lugar fora do Brasil e vê a postura dos adultos em relação a museus, em relação a obras de artes, de uma pobreza, porque eles não foram despertados. E isso faz parte. E quando se fala em despertar para artes, não está se falando em despertar para ser artista. Sim. Está se falando em Sim. despertar para saber olhar, entender a vida, né? É isso aí, para olhar. Porque você não precisa saber exatamente. Na minha cabeça, eu acho que isso é tão profundo, a arte assim, é tão importante. Uma professora está falando de história, ela está dando uma aula de história falando de um barroco. E o professor de artes poderia, né, mostrar esse barroco para esse menino. Eu já vi isso. Eu estou na frente da Vânia, eu já vi isso acontecer, sabe? Nos planejamentos que se fazia, se perdeu muita coisa nas escolas. A globalização chegou na área educacional da seguinte forma. Hoje se usa muito apostilas. Eu estudei, comecei a estudar com livros. Meus professores de artes, eles não tinham material, eles tinham que fazer. Então, era aquela sensibilidade. A Vânia vai falar melhor do que eu sobre isso. Então, eles estavam estudando o quê? Mas não era nada solto. Como eu dei o exemplo do barroco. Então, tudo mais. Então, nós vamos trabalhar nisso aqui.
um dos trabalhos assim, que eu não esqueço. Olha, quantos anos eu tinha, uns 12, 13, sei lá. Fazer carranca. Estudando região Nordeste, o professor de artes fala assim, então nós vamos fazer carrancas com papel machê, que eu não sei o quê. Aí depois aquilo era apresentado da forma mais sutil. Olha isso. O que se perdeu? Não se faz mais isso, sabe? O professor, eu como coordenadora e como orientadora, que eu vivi dentro de várias escolas em São Paulo e aqui, né? São Paulo eu fui mais feliz num ponto, porque lá no Colégio Magno, isso acho que ainda existe, orientador de projetos. Então nós os professores nos inscrevíamos para orientar grupos assim durante um ano, Vânia. Então era um projeto muito grande, porque nós íamos, por exemplo, para uma área do litoral, estudar uma comunidade, aí iam ser todos os professores. Então, tinha a arte, que ia trabalhar a música, os caiçaras, as coisas assim. E a gente ia ver a parte da geografia, né? A exploração de palmito naquele lugar. Então, isso era tão rico, porque eu acho que nada pode ser isolado, porque, senão, na cabeça do aluno, ele não faz esse link. Né? Ele está vendo uma coisa, mas ele não está ligando. Aí, depois, chega nas férias, o pai vai passear com ele e ele fala assim, eu fui para a Europa, tal, não sei o quê, para a Inglaterra, tal, ou para a França, não sei o quê. Ah, mas eu só vi coisas velhas. Né? Ele não está percebendo, preparado que aquilo é a arte. Ou então ele fala, eu fui para Paris e para a França. Também. Aí já nem me fala da geografia. Né? Eu acho que a gente está perdendo um pouco de despertar. Porque eu acho assim, se uma criança chega à escola, agora eu vou ser bem sincera, o que a criança é? Ela é lúdica, ela tem aquele mundo, ela vai brincando. Né? Depois ela vai chegando quando ela vai chegando no fundamental, parece que já vão soltando a mão dela, e quando ela chega no Fundamental 2, que é a fase que eu trabalhei mais, essa turminha que chega nos 14, aí solta. E quando vai para o ensino médio, aí solta de vez. Vivi, se a gente fizer um paralelo entre o ensino das artes nas escolas antigamente e hoje, pode-se afirmar claramente que melhorou ou piorou muito? No meu ponto de vista, piorou muito. Piorou por isso. Porque eu não saí de uma... Eu que tive toda essa vivência e que eu fui relacionando. Né? Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 11, 12 anos em Recife, que eu estudei 2 anos lá, eu fui descobrir Gil Vicente naqueles altos, porque a escola fazia dança de pastoril, um monte de coisa, e depois, no cursinho, que eu fui entender o que era Gil Vicente, a literatura portuguesa, que eu tanto me apaixonei. E hoje, a mesma coisa. Você não vê assim, esses segmentos. Né? É isso que eu me preocupo, já que nós estamos falando de escola mesmo. Eu nunca entendi, e aqui é uma crítica, né? Como que você, num conselho final de ano, você vê a importância das artes. Agora que eu vou falar uma coisa, é uma cacetada, mas é a minha opinião, e eu tenho que falar. Você tem os professores das matérias, português, matemática, tal, sei lá, aquelas que são as prioridades. Você já percebe pelo número de aulas. Né? Um de arte tem uma aula a cada 15 dias, uma vez na semana. O de matemática tem 5. O aluno não aguenta tanta matemática, mas é o que o mercado que está se propondo, o estudo disso. Aí, quando chega no final do ano, que você vai fazer um conselho para analisar aquele aluno e tal, não está presente professor de educação física, não está presente professor de artes. Eu acho uma crítica forte, porque o menino é um todo. Às vezes, ele pode ser travado na aula, ser assim, e, na sua aula, ele desenhar, ele viajar com você. E a mesma coisa na educação física. Às vezes, é na educação física que esse menino atende a disciplina, então é por ali que ele vai. Eu, na minha fase... O ensino ele é um todo, né? Ele não pode ser compartimentado. É como médico hoje. Eu fui casada com médico, eu tenho filho médico, e eu vejo a medicina hoje um pouco disso. Então, eu vou no médico, ele vai tratar do meu ouvido. Tá? E eu tive uma parada cardíaca no consultório dele, comecei a passar mal lá, e ele não percebeu isso em mim. Porque ele só vai mexer no ouvido. Não é como o médico de antigamente, que ia na tua casa e tratava todo mundo. Né?
Ele tinha... A especialização ela pode ser importante, mas ela não pode ser isolada, né? O corpo é o corpo, né? Eu vejo que você está tratando um aluno, você está tratando um ser humano. Então, quando eu digo despertar, é isso que eu quero dizer, porque eu tive isso em mim, né? E a gente percebe isso, né? Vivi, uma outra coisa que a gente percebe, né? Você trabalhou com criança, com jovens, né? Como foi isso para você? Trabalhar com jovens, com adolescente, né? Isso. Por tanto tempo. Foi muitos anos, né? No colégio, eu acho que a gente vai se aperfeiçoando. Eu não peguei crianças assim, eu já pegava de 6º ano a 9º e depois o ensino médio. À medida que os anos foram passando, e principalmente nesses últimos anos aqui, que eu fiquei 16 anos nesse colégio, a gente vai gostando, vai se identificando mais com a faixa etária, né? Então, eu sempre gostei muito, até os 14 anos. Essa faixa etária foi a que mais eu investi e o que eu mais recebi. Foi esse, sabe? Eu não sei se é a fase que mais ferve, que eles são mais assim. Então, eu viajava muito com eles para ir para tudo que é lugar. Mas tem que desenvolver o dom da paciência também, né? Mas eu acho muito bom, que tudo, mas tem que... Mas eu acho que tem uma coisa que está à frente de tudo isso, é a empatia. Porque sim. qualquer que seja a sua profissão, se você chegar no aluno sabe, despertando, eu na geografia eu tenho essa preocupação do aluno, eu queria, meus professores na USP, meus ídolos, eles diziam assim, a geografia, o ideal é você levar um menino no real, lá onde você quer mostrar, assim. Mas, se você não puder, você traz para você. Uma das coisas mais lindas que eu tive, assim, de sala de aula, eu tenho uma aluna que ela mora nos Estados Unidos, e ela falou para mim, Fernanda Monteiro, não sei se ela já voltou, ela disse assim, que quando ela sobrevoou os Estados Unidos, as grandes planícies, ela lembrou da minha aula, porque ela conseguiu perceber o perfil de você sair das montanhas, as rochosas, ver a grande planície e chegar do outro lado, os Apalaches. Isso estou falando em termos geográficos. Mas ela conseguiu ver isso. Então, quando você é um aluno, você passa para ele, sentar no real, e você consegue passar isso, é diferente, né? É significativo. Fica. Aquele olharzinho lá que um professor me despertou, que não chovia no sertão, e eu tive a oportunidade de ter essas aulas ao vivo com meus tios, mostrando que a planta ia secando, porque a serra não deixa a chuva passar, e você vai vendo que o sertão não é mais do que isso, né? Você vai entender isso no Saara, você vai entender isso em qualquer deserto, lá no Colorado, porque a chuva não vai passar e tudo. Então, essa é a paixão. Se você fizer o que você faz com paixão, você consegue. Eu acho que, se eu tivesse que voltar para a sala de aula hoje, para fazer o meu trabalho do jeito que eu fazia, eu voltaria, para levar essa paixão para esse aluno. Dar aula é Sim, apaixonante, para mim mas dar aula tem que ter paixão, né? Tem que ter paixão. Para tudo, eu acho, né, Vânia? Se a gente não colocar paixão nisso, e o principal, o aluno, ele não vai perceber isso como uma coisa entediante, mas você tem que fazer levar junto. De uma coisa pequenininha que você está vendo na rua, você pode puxar para dentro de uma aula. E ele vai com você. Ele nunca mais vai esquecer. Né? Nunca você vai escutar do aluno. Eu sobrevoei o Panamá. Ai, o que você achou disso? Eu estava dormindo. Um aluno te dizer isso. Eu falei, eu não fui só professor de geografia, meu amigo, porque se eu estivesse dentro desse avião, esse avião ia virar para o lado do Pacífico, ia virar para o lado do Atlântico, porque eu ia mostrar o canal. É mais ou menos isso. Ô, Vivi, já aconteceu com você alguma situação curiosa ou engraçada com os alunos durante esse período que você... Muito. Eu escrevo, eu tenho muita coisa escrita, e tem coisa aí que eu acho que agora está para isso, várias fases. Tem coisas assim engraçadíssimas, bem engraçadas, sabe? E crianças de 6º ano, eu acho que o Pedro Bloch tinha um livro de pediatria que dizia criança diz cada uma, né? A criança de 6º ano é muito espontânea, né? Eu lembro que lá no Sion, um colégio muito grande, o corredor, tudo. Então, eu entrei numa sala e eu comecei a falar para os meninos,
um assunto assim que eu acho que estava fácil demais para eles e tal. E eu fui me empolgando, tal. Aí, de repente, eu solto assim. Também todo mundo aqui vai entender, só se tiver um ET aqui dentro que não vai entender. Mas sabe quando você está inflamada assim? Aí um menininho assim, eu não conhecia todo mundo ainda, né? Era começo de ano. O menino saiu feito um furacão e foi na sala da diretora, não sei o que, falar de mim. Aí eu cheguei na porta e ele vinha vindo e ele falava, foi ela. E eu disse, eu? O que eu fiz? E a classe, morrendo de rir, né? Ele falou assim, olhava para ela e falava assim, ela falou para mim que tinha um ET aqui dentro da sala. Tinha um ET. E o menino não queria entrar. Aí ela já me conhecia, né? Ela falou assim para mim, olha, agora ele vai entrar e você vai dar um jeito nesse ET, vai resolver com ele a história e coisas assim. Essa foi uma engraçada. Outra, eu tenho esse hábito de tocar, né? Tem muitas engraçadas. E tinha uma menina que ela tinha uma prótese. Bem, o pessoal não fala para a gente, né? Quem é aluno que tem prótese na cabeça, não sei o quê. E eu sou de pegar, puxar, ligar e tal. E eu falando, mais que italiano que tem em mim, né? Você quer mais? Peguei. Ai, que frio! Eu fiz assim na mão dela. Ela falou, não é a minha prótese, mas eu queria na hora. Eu fiquei tão sem graça. Eu falei, assim, sabe? Essa foi uma. Tinha um menino que eu arranquei, ele é um judeuzinho, né? Mas ele tinha aqui na cabeça, não era o solidel, nada disso. Ele tinha uma peruquinha, assim. E eu fui, mas também, né? Eu peguei o negócio do pente e comecei a brincar com o negócio de energia, não sei o quê. Eles falaram, na aula de ciência, a professora fez assim. E filha da mãe, que sempre tem o Joãozinho, né? Falou assim para mim, que não manda eu fazer uma coisa, eu disse que eu não faço, que eu faço. Falou assim para mim, não passa esse pente na cabeça do fulano, que na cabeça dele ele não faz isso, não acontece isso. Aí eu falei, impossível, você está me desafiando? Se fizer assim, lógico, vai pegar um papelzinho, né, e tal. Quando eu faço assim na cabeça do menino, vem um negócio com o cabelo, com tudo, aí foi, ó. Só que ele era descolado, engraçado e tudo. E acho que já tinha feito isso com algumas pessoas, mas fez comigo, né? Então era muito engraçado. Tem muita coisa, viu? Se for puxar. Seria um bullying, né? Teve, não sei se você quer saber mais uma, última. Nós vamos fazer uma excursão no Pico do Jaraguá. Ela também era a turma de 8º ano, já era o mais velho. E aí começa a falar de um ladrão tinha escapado daquela região e eles estavam perseguindo por ali. Mas se você vir, nós estávamos tudo no meio da selva, vai ser a coisa mais gostosa, lá em cima. E quando fala, atenção, não sei o que e tal, mas voou hambúrguer para todo lado, molecada voando. Foi uma loucura. A coisa mais... O que você mais gostou na viagem? A hora do pega ladrão. Vivi, você deu aula no Colégio Sion? Eu dei no Sion 15 anos. 15 anos. No Magno, Colégio Magno. Eu só saí porque eu vim para cá. Eu trabalhava no Sion e no Magno ainda. Mas o Sion, à época, era o maior, mais conceituado de São Paulo, né? O Sion, ele tem mais de 100 anos, né? É tombado e tudo. Porque hoje tem outras escolas de nível educacional muito bom, mas o Pueri época, também. O Pueri Pueri Gomes. Trabalhei no Pueri 12 anos no Pueri. Lá eu trabalhei com o Celso Antunes. Você não me falou nada disso, hein? Lá no Pueri Domus, eu trabalhei com o Celso Antunes, fui coordenadora de área no lugar dele, ele me indicou, né? Bem legal. Eu só saí de lá, eles né? não queriam que eu saísse, lá no Magno, o Magno hoje é o maior de todos, né? Eles queriam que eu continuasse indo a São Paulo e trabalhando para ficar mantendo contato, mas não daria. Mas o Sion ainda hoje é uma referência, Sim, né? uma referência. Eu tive alunos assim, uma fase muito boa. Eu, o Luca, nós fazíamos as parcerias lá. Eles assinavam e deixavam a gente fazer. Esse meu amigo hoje, que eu falei nele aqui, ele está carreira internacional, né? Expõe na França, Alemanha, e provavelmente vai morar na Itália, não volta mais para o Brasil, mas nós fizemos coisas lindas no Sion. Nós fomos cartão ali naquele Sion, viu? Que bom. Legal. Eu nunca vi, é onde eu tenho que enaltecer o Sion, se a turma depois ouvir isso, eu nunca vi um colégio que desse tanto suporte para a arte, as coisas que se fazia naquela escola, né, a confiança que é isso que vai, é a confiança que você tem que ter no seu professor de arte. Ele deve ser competente, óbvio, para você confiar, mas tem que ter esse olhar, a escola tem que ter.
Talvez a disciplina de artes, ela é uma das poucas que se liga com todas as outras, né? Então, sabe, é essa importância que eu fico pensando, sabe? Como que essas pessoas donas de escolas, elas não percebem isso. Porque faz falta. Não é você ficar só naquela aula, assim, vem uma aula, vem a outra, aí de repente não tem um espaço para sair, né? Para fazer uma coisa diferente, para tirar o menino daquele momento, né? E com ele assistir um filme, e com ele uma peça de teatro, e com ele sair por aí fazendo coisas. Eu acho que é por aí que a gente vai mudar, não é? Vivi, o que você acha agora, a gente vê tanto falando agora a inteligência artificial, né? O que você acha dessa novidade chegando nas escolas? Você acha que eles estão prontos para receber isso? Eu acho que não. Ainda não, sabe? Eu me preocupo muito com o modismo, né? Nós passamos por muitos, né? Eu lembro quando o computador vinha para a escola, nossa, o computador vai tirar o lugar do professor, né? Teve essa fase. E depois, hoje, a internet usa, em sala de aula não usa. É como você vai usar a coisa. Eu acho que primeiro tem que ter muita clareza disso, né? Fazer um bom trabalho com o que você já tem. Isso é uma coisa que vai chegar, não vai ter como fugir, mas nós estamos ainda, sabe, não tá dando para toda essa ainda não está bem definido o que é, né? Tem que estar muito claro, né? Porque senão vai passar como uma modinha, vai ficar como um modismo, só para dizer. E tem muitos lugares, muito colégio, que às vezes usam isso para já dizer que é de ponta, que está usando aquilo. Como você vai usar, como você vai fazer, acho que o colégio não pode perder a sua identidade, né? E tem que garantir essas coisas. Eu fico tão revoltada quando as pessoas falam de algumas coisas hoje e tirando o brilho do passado, né? De coisas boas que você mesma é testemunha como artista do valor, né? Sim. Vivi, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte: no começo, você contou a história que você passava no São Francisco, trazia garrafinha d'água para que as pessoas soubessem que lá não tinha só piranha, que não sei o quê e tal. Existia muito preconceito com o velho Chico, Não era o preconceito, é que nos livros, né? Assim, lógico que depois você vai vendo que, no caso do Pantanal, quando vai passar uma boiada e tal, mas aquilo existia, sabe? Tinha muita coisa em relação ao velho Chico. Ele era muito mais lembrado quando tinha as carrancas, e tem ainda alguma coisa mais turística, dos mistérios do Chico. Depois você o que era a carranca? Era uma lenda, né? Eles colocavam na frente das embarcações para atravessar. Acho até aquele famoso francês ganhou uma carranca do São Francisco. Já custou, né? Mas o que eu levava a aguinha para elas é para mostrar a água do São Francisco, que eu entrei ali, que eu não corri nenhum perigo. Coisa de criança. Porque nos livros de geografia falavam, né? Mas isso assim, se cair uma boiada, se um boi cai machucado, coisas assim pitorescas, né? Não é que nem o europeu que pensa que no Brasil só tem índio. Não. Não era isso. Não era bem assim. Muitos livros de geografia saíam assim, ainda saem, né? Onde eu falei que entra a política. E a geografia, existia assim, os países, os desenvolvidos e os que não. Então, os livros de geografia tinham essa conotação mesmo, algumas coisas, algumas ilustrações. Na faculdade, a gente pegava um livro de geografia que o pessoal usava no Canadá e que você via no meio do Brasil, ali onde era a Amazônia, onde é a África, ali tudo, é como se fosse uma coisa para todo mundo, aquilo era igual para todo mundo, ali só tinha aquilo, aquela visão. Então, muita gente que vai na Paulista, que chega hoje no Brasil, se surpreende com o crescimento, né? E o desenvolvimento aqui. Mas isso era uma ideia que era para ser, era assim que era vista. Né? Os livros de geografia, a gente só aprendia o país desenvolvido. Quando chegava na América Latina, terminava o ano. A censura era assim. Se a gente for falar disso mesmo, né? Para ser bem claro. Para ser bem claro, tem até um livro de geografia de um famoso aí que diz que a geografia não serve só para fazer a guerra, porque ela foi manipulação de guerra, né? Para se descobrir, para se conquistar, tudo foi a geografia. E como eu fiz a USP, só para vocês saberem,
A geografia tem a linha alemã e a francesa. A USP sempre seguiu a escola francesa, a qual eu pertenço, que eu estudei nessa escola. Entendeu? Legal. Muito bom. Vi, papo muito agradável, mas nós já estamos chegando ao encerramento. Eu fico feliz, sabe? É muita coisa. Como realmente eu sou apaixonada, às vezes eu posso sair até de tanta coisa que eu me empolgo, né? Mas faz parte não tem como ser diferente. Mas empolgar faz muito bem. Não é mesmo? Torna a conversa bem mais agradável. Fico feliz. Eu acho que, assim, apesar de você não estar na coordenação hoje, ou trabalhando hoje, mas as pessoas podem te achar como? Qual o seu contato que você pode deixar para a gente? Eu estou percebendo. Se quiser. Né? quiser. Não. Atualmente eu estou sendo pressionada pelos meus filhos em relação ao Facebook e tal, porque eu não faço uso. O meu WhatsApp mesmo. Assim que é o canal. Né? Tá. Mas eu estou com a cabecinha, está funcionando bastante. Vai ter novidades aí para frente, prometo. Aí você vem de novo no podcast. Aí você tem que contar um pouco para a gente essas novidades. É isso aí. Eu, apesar de não estar na linha de frente, as pessoas assim sempre me pedem ajuda. Sim, assim, na educação, na escola e coisas assim. Eu me sinto participante também. Eu agradeço você. Muito obrigado, viu, Vivi, de você ter vindo. Que isso. As ordens. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Arte em Palavras. Na Escola de Design e Artes Vânia Palomo, você encontra cursos de desenho, pintura, escultura, história em quadrinhos, design de interiores, software de projetos gráficos, tatuagens e preparatórios para vestibular de arquitetura. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Durval Nicolau, 1241, telefone 3623-3969. E não se esqueça, curta nosso podcast, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Toda sexta tem podcast novo por aqui.